Olá! No vídeo de hoje a gente vai ver como a gente faz para recuperar os registros que foram inseridos no banco de dados. Na última aula eu mostrei para você como a gente usa o Query Builder para inserir alguns registros dentro da tabela, certo? Então vamos saber agora como a gente recupera esses dados para mostrar para o usuário, para mostrar na tela. Então vamos lá. Aqui no Sublime, vamos criar mais um método agora dentro do nosso model que trabalha com esse banco de dados para recuperar esses registros. Então, por exemplo, vou criar aqui um chamado public get public function get. Aqui o get pode ser o nome que você quiser, tá? Pode colocar get, pode colocar recuperar, pode colocar trazer, buscar, enfim. Isso fica a seu critério. Eu costumo fazer assim, colocar get, ou às vezes get all, tá? Então fica a seu critério. Vou colocar hoje somente get para facilitar. Então, por exemplo, o que o comando vai fazer? A gente vai colocar assim, ó, this db get, e aqui é o nome da tabela, clientes. Simples assim, somente isso. Vamos dar um return nisso, certo? Return e pronto. Vou colocar um comentário aqui. Retorna os registros do banco de dados. Olha como é simples, né? É só isso aqui, thisDBGet e o nome da tabela, e você tem todos os dados trazidos do banco de dados pelo CodeIgniter. Como a gente acessa esses dados agora? Vamos ver aqui no nosso controller. Vamos comentar de novo essa tela. E outro passo é, vamos novamente... vamos chamar aqui carregar o nosso model. Como eu estou usando várias vezes esse model, então acho que é conveniente a gente colocar ele aqui no autoload, tá? Vamos ver aqui no autoload, então, lá embaixo, colocamos aqui, então, cliente model. Então, assim, a gente não se preocupa mais em ter que carregar a todo momento. E aqui permanece da mesma maneira. Então, vamos colocar assim, ó, dados, por exemplo, vou colocar aqui, vou criar uma variável dados, que vai receber o quê? This cliente model. E aqui, simplesmente, cliente model e o nome do método, get. Pronto. Vamos passar esses dados agora lá para a nossa view. Como a gente faz isso? Vamos descomentar a view aqui e colocar aqui, depois que a gente chama a view, vírgula, dados. Agora eu já tenho os dados recuperados lá do nosso model, e esses dados já estão disponíveis na view para ser utilizado. Como a gente faz isso? Olha só, vamos dar um F5 aqui. Tá aí. Então, se eu quiser utilizar na view, posso usar, por exemplo, um for each. Então, se eu vir aqui na view, vamos vir aqui, por exemplo, vamos apagar todo esse body aqui e colocar aqui dentro. Colocar aqui. Então a gente coloca assim, PHP. Se colocarmos, por exemplo, um printr, vamos colocar assim, ó, um printr. Colocar entre pré e pré para ficar formatado. E aqui a gente coloca o seguinte, print r, e aqui o nome do dados. Na verdade aqui eu esqueci de um detalhe, dados aqui é uma array, certo? Então podemos colocar o seguinte, podemos colocar assim, dados aqui, clientes, por exemplo, certo? E essa variável clientes vai passar a existir lá na view, e é ela que a gente vai acessar os dados. Então olha aqui, dados, na verdade dados seria clientes. Vamos ver o que vai acontecer. Vou voltar aqui na view, F5, olha aí, ó. Então aqui os resultados, tá? Só que note que, do jeito que está aqui, o CodeIgniter ele recuperou, ele retornou para a gente um objeto, tá, de banco de dados. Então não é isso aqui exatamente o que a gente precisa. A gente precisa dizer que a gente quer os dados que vão vir do CodeIgniter. Então, como a gente faz isso? Há várias maneiras, tá? Neste caso aqui mais simples, vamos fazer o seguinte. Eu quero que esse resultado ele volte para mim em formato de array, por exemplo. Então, eu posso colocar assim, ó, result array. E assim, olha só o que vai acontecer. F5, olha aí, array. Então, temos aqui uma array principal, e dentro dessa array principal temos duas arrays. Cada array dessa aqui é um registro no banco. Então, olha só, ID1, o nome e o e-mail, e o ID2 e o nome e e-mail. Tá? Então, essa é a maneira de você recuperar esses dados, né? Se você estiver utilizando, por exemplo, for each, como a gente faz? Olha só, a gente pode vir aqui, PHP, escrevemos assim, ó, for each. Qual que é a variável que tem os dados? É a variável clientes. Clientes. Agora eu associo uma função chamada result, e esse resultado eu coloco aqui dentro de uma outra variável, por exemplo, cliente. E aqui agora eu vou abrir and for each. Quando a gente coloca dois pontos assim, a gente pode colocar, usar o and for each. E aqui dentro eu coloco, eu quero que ele imprima isso daqui. Então, por exemplo, colocar entre P aqui, na tag P, colocar assim, PHP novamente, echo, cliente, e agora eu acesso em formato orientado a objetos aqui. Eu coloco o nome dessa variável e com a setinha eu digito o nome do campo. Neste caso aqui eu quero o quê? O campo nome, certo? E na linha de baixo, eu vou copiar aqui, eu quero o quê? O campo e-mail. Podemos ir além também e colocar aqui o campo ID, correto?
ID. Então olha só como que vai funcionar agora. F5, olha aqui, ó. Fábio 1, Fábio e o e-mail, tá? E assim por diante. Então assim a gente recupera os registros. Ou podemos colocar dentro de um só, né? Podemos colocar ID aqui, ponto. Vamos concatenar aqui cliente nome, ponto. E aqui cliente e-mail. E aqui no final, aqui não precisa bem porque já é um parágrafo. Então olha só, F5. Opa, esqueci de alguma coisa. Esqueci do ponto aqui. Pronto. Olha aí. Fábio e José, na mesma linha. Então é assim que você faz para acessar os dados que vêm do CodeIgniter. Tá? Vamos apagar esse pré aqui, esse print R. Tá, e uma outra dúvida, como a gente poderia fazer para filtrar esses registros? Eu quero, por exemplo, que só traga somente o registro 1, ou assim por diante, através de um filtro, certo? Como que eu faço isso? Então vamos trabalhar isso aqui na chamada a partir do controller. Então vamos criar aqui, vamos dar uma modificada no nosso método get, colocar um parâmetro aqui chamado, por exemplo, id. Então se existir, vamos inicializar ele como null. Então se esse parâmetro aqui existir, se ele vier como parâmetro, então eu vou acrescentar aqui uma cláusula where dentro do nosso get. Como que eu faria isso? Olha só como é simples. Se a gente fizesse isso via SQL padrão, a gente teria que colocar um monte de concatenação aqui, de abrir a nossa string SQL e colocar lá dentro do nosso where, e ficaria bem feio. Neste caso aqui não. Tudo que eu digitar antes do get, tá? Usando o Query Builder, o CodeIgniter vai automaticamente inserir isso dentro da nossa query. Então, por exemplo, podemos colocar assim, ó, if id, certo? Isso aqui indica para mim se o id existir. Então, o que eu faço? Eu vou acrescentar essa cláusula aqui, ó, this db where, e aqui dentro do where eu coloco entre aspas o nome do campo, por exemplo, id, vírgula, o nome do valor, no caso id. Pronto. Isso aqui é suficiente para o CodeIgniter fazer uma concatenação disso aqui para cá. Então veja aqui, se eu não mudar nada aqui, da F5, olha só, os dados vieram automaticamente. Agora vamos dizer que eu quero somente o registro número 2. Então vamos vir aqui no nosso controle onde eu chamo isso, eu passo aqui simplesmente o número 2 na chamada do método get lá do model. Salvei, vamos voltar aqui agora, F5, olha aí, o 2. Então olha que simples, tá? Vamos mostrar aqui também, ó, a última query executada, echo this db last query. Então aqui vamos primeiro tirar esse 2 aqui, deixar padrão, e olha só o que vai aparecer. F5, olha, select asterisco from clients, que é o comando padrão, certo? Se eu colocar agora aqui o 2, salvei, vamos atualizar, olha só, select asterisco from clients, where id igual a 2. Então o thisDBWhere ele acrescenta essa cláusula aqui. Então é dessa maneira que o CodeIgniter usa o Query Builder para recuperar registros para você. Então note como é muito fácil, é bem tranquilo você digitar isso aqui. Se você tivesse recebendo vários parâmetros aqui, então você poderia colocar todos dentro de um if e verificar o qual existe ou não, tá? E você ir acrescentando o where quando fosse necessário. Certo? Então é isso daí. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você como a gente faz para atualizar algum registro dentro do banco de dados. Até lá!